Você acha que ser o predador mais inteligente e temido dos oceanos é moleza? Então imagina ter que aprender 50 técnicas de caça diferentes, obedecer sua avó até os 40 anos e descobrir que sua família é tão unida que você nunca vai poder sair de casa. Bem-vindo ao drama familiar mais intenso da natureza, nascer como orca. A orca, ou baleia assassina, como os gringos gostam de chamar killer whale, só que ela não é baleia, é golfinho. Um golfinho gigante, psicopata e com que de gênio do mal. Elas são o topo da cadeia alimentar, não tem predadores naturais. Caçam tubarões, focas, pinguins e até baleias azuis. Parece incrível, né? Tipo, ser o chefão do oceano, mas calma, porque ser orca é tipo nascer numa máfia italiana. Você tem poder, mas vem com muita responsabilidade, regras rígidas e zero liberdade individual. Orcas vivem de 50 a 90 anos, dependendo se são machos ou fêmeas. Elas pesam entre 3 e 6 toneladas, medem até 9 metros de comprimento e vivem em grupos familiares chamados de pods. E aqui já começa o problema. Você nunca sai desse grupo, nunca... Vamos começar pelo básico. Você nasce e já está preso num contrato vitalício com sua família. E quando eu digo família, não é tipo a gente se vê no Natal. É literalmente todo dia, toda hora, para sempre. As orcas têm uma estrutura social matriarcal extremamente rígida. A matriarca, normalmente, a fêmea mais velha manda em tudo. Ela decide para onde o grupo vai, o que vão caçar, quando vão descansar, e todo mundo obedece. Todo mundo... Se você é macho, você fica com sua mãe pelo resto da vida. Não é exagero. Machos de orca nunca saem do pó de Natal. Você pode ter 40 anos, pesar 6 toneladas, ser o terror dos tubarões, mas sua mãe ainda manda em você. Filho, para de brincar com a foca e vem cá ajudar a caçar o leão marinho. Se você é fêmea, também fica. A diferença é que quando você tem filhotes, eles ficam com você. Então o pod vai crescendo. Avó, mãe, tias, irmãs, primos, sobrinhos, todo mundo junto. É tipo morar num condomínio familiar que você nunca pode vender. E olha, não tem privacidade. Orcas se comunicam o tempo todo por ecolocalização e sons. Elas têm dialetos específicos de cada pod, então é tipo morar numa casa onde todo mundo fala a mesma língua e ouve tudo que você fala, fofoca, zero sigilo. Agora vamos falar da sua infância, porque nascer orca não é só nadar e ser fofo. Você precisa virar um assassino profissional. A gestação dura 17 meses, quase 2 anos. Sua mãe fica grávida há mais tempo que um humano e quando você nasce pesa uns 180 quilos e tem 2 metros de comprimento. Você já é grande, mas é completamente inútil. Você mama por até 2 anos. E durante esse tempo, sua mãe te ensina tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, como caçar focas encalhando na praia sim. Orcas fazem isso, como criar ondas para derrubar focas de icebergs, como caçar tubarões e arrancar o fígado, a parte mais nutritiva, como trabalhar em equipe para cercar cardumes, como imitar sons de outras espécies para enganar presas, como usar ecolocalização para ver no escuro. Cada pod tem suas próprias técnicas de caça. É tipo cultura gastronômica. Tem pod que come só peixe, tem pod que é especialista em mamíferos marinhos, tem pod que caça baleias. E você precisa aprender o método da sua família. Se você errar, passa fome. Porque orca filhote não consegue caçar sozinho. Você depende 100% do conhecimento que sua mãe e suas tias te passam. É tipo fazer doutorado em Harvard, mas a matéria é como matar eficientemente. E olha, você ainda nem chegou na adolescência. Segura essa. Você cresce, chega na adolescência entre 10 e 15 anos. E aí bate aquela vontade de explorar o mundo, conhecer outros pods, ter suas próprias experiências. Esquece, se você é macho, a situação é ainda pior. Você fica sexualmente maduro, mas continua morando com sua mãe. Aí quando chega a época de acasalar, você precisa encontrar fêmeas de outros pods, porque acasalar dentro da família dá problema genético, né? Então você e os machos do seu pod vão até outro grupo, namoram rapidinho as fêmeas e voltam pra casa. Tipo aquele brother que sai pra balada, fica com alguém e volta pra dormir no quarto da adolescência. Só que pra sempre. E você nunca conhece seus filhos. Nunca, porque eles ficam no pod da mãe e você no seu. Você é basicamente um doador de esperma itinerante que mora com a sua mãe. Se você é fêmea,
Pelo menos você cria seus filhotes. Mas adivinha, você cria sob supervisão da sua mãe. A matriarca opina em tudo. E se você tiver várias gerações vivas ao mesmo tempo, avó, bisavó, tataravó, todas elas vão dar palpite de como você deve educar seu filho. É tipo ser mãe de primeira viagem, mas com 4 sogras morando no mesmo apartamento. E cara, se você tá achando essa trama familiar insana, já deixa o like aqui no vídeo para ajudar a gente a continuar expondo esses dramas da natureza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a vida da orca ainda tem muito perrengue pela frente e você não vai querer perder. Beleza, você virou adulta. Agora é hora de caçar. E aqui que você percebe, ser inteligente demais é uma maldição. Orcas têm um dos cérebros mais desenvolvidos do reino animal. Elas têm autoconsciência, reconhecem a própria imagem no espelho, elas têm cultura, passam conhecimento entre gerações, elas têm empatia, cuidam de membros feridos do grupo. E elas têm criatividade na hora de caçar. Só que isso significa que tudo na sua vida exige esforço mental. Você não pode simplesmente ver peixe, comer peixe, não. Você precisa, 1, identificar a pressa 2, avaliar o nível de dificuldade 3, coordenar com o grupo. 4, executar a estratégia que pode levar horas 5. Dividir a comida, geralmente a matriarca come primeiro. Tem dias que se passa 8 horas perseguindo uma baleia cinzenta até ela cansar. 8 horas! 8 horas. É tipo fazer um plantão no trabalho, só que seu trabalho é literalmente matar alguém de exaustão. E você não pode errar, porque se a caça falha, o pod inteiro passa fome. E adivinha de quem é a culpa? Normalmente, de quem errou a coordenação. É tipo trabalhar numa startup onde todo mundo depende de todo mundo e se você falha, a empresa quebra. Agora vamos falar de uma parada muito triste. A expectativa de vida dos machos. Machos de orca vivem em média 30 a 50 anos. As fêmeas 50 a 90 anos. Quase o dobro. E sabe por quê? Porque os machos são dependentes das mães a vida toda. Estudos mostram que quando a mãe de um macho morre, a chance dele morrer no ano seguinte aumenta em 14 vezes. Isso mesmo. 14 porque o macho não aprendeu a caçar sozinho direito. Ele sempre dependeu do conhecimento e da liderança da matriarca. Quando ela morre, ele fica, perdido. É tipo aquele tiozão que a esposa fazia tudo. E quando ela vai viajar, ele não sabe nem fazer arroz. E tem mais. A barbatana dorsal dos machos, aquele triangulão icônico, pode chegar a 1,8 metros de altura. Ela é feita de cartilagem, sem osso de sustentação. Então, com o tempo, especialmente se o macho está estressado ou mal alimentado, a barbatana tomba, fica caída para um lado. Em cativeiro, isso acontece em quase 100% dos machos. Na natureza, é mais raro, mas ainda acontece. E é sinal de que o bicho está mal. É tipo calvície emocional, mas visível. Agora uma curiosidade fascinante e meio triste. Orcas fêmeas são um dos únicos mamíferos que passam pela menopausa. Lá pelos 40 anos você para de poder ter filhotes. Mas continua vivendo por mais 30, 40, 50 anos. E sabe por quê? Para cuidar dos netos, é a hipótese da avó. Você para de reproduzir para focar em garantir que seus genes através dos seus filhos e netos sobrevivam. Você vira a sábia do grupo, a que conhece as melhores rotas de migração, as melhores áreas de caça, como lidar com situações de perigo. Parece nobre, né? Mas na prática significa que você trabalha a vida inteira. Você não se aposenta. Você não descansa. Você continua liderando, ensinando, caçando, até morrer. É tipo aquela avó que cuida dos 15 netos porque os filhos trabalham e ela nunca reclama, mas no fundo está exausta. Só que no oceano e sem Natal em família para compensar. E agora vamos falar de um problema moderno que está destruindo a vida das orcas. Poluição sonora. Orcas dependem de ecolocalização para tudo. Caçar, se comunicar, navegar. Elas emitem sons de alta frequência que batem nos objetos e voltam tipo um sonar biológico. É assim que elas vêm embaixo d'água. Só que os oceanos hoje estão barulhentos pra caramba. Motores de navio, sonar militar, perfuração de petróleo, explosões subaquáticas, tudo isso interfere na ecolocalização delas. Imagina você tentando ter uma conversa importante, mas tem uma britadeira ligada do lado o tempo todo. Isso é a vida
da orca moderna. Tem estudos mostrando que orcas precisam gritar, aumentar a intensidade dos sons para se comunicar em áreas com muito tráfego marítimo. E isso gasta energia, causa estresse e atrapalha a caça. Tem pods inteiros que estão passando fome porque não conseguem caçar direito por causa do barulho. Tipo você perder o emprego porque colocaram uma boate do lado do seu escritório e você não consegue mais se concentrar. E piora porque orcas estão no topo da cadeia alimentar. Elas acumulam todas as toxinas que os animais abaixo delas comeram. PCBs, poluentes químicos proibidos desde os anos 70, mas que ainda estão no oceano se concentram na gordura das orcas. E quanto mais velha e maior a orca, mais toxina ela acumula. Quando uma fêmea amamenta, ela passa uma porrada dessas toxinas para o filhote através do leite. Tem estudos que mostram que primeiros filhotes de orcas recebem doses massivas de poluentes e têm taxas de mortalidade altíssimas. É tipo você nascer e herdar toda a dívida tóxica da sua família. Antes mesmo de aprender a caçar, você já está envenenado. E isso afeta o sistema imunológico, a fertilidade, o desenvolvimento neurológico. É um ciclo de destruição silenciosa que os humanos causaram e as orcas pagam o preço. Vamos traduzir para a vida humana. Imagina que você nasce numa família extremamente tradicional e controladora. Você mora com seus pais, avós, tios, primos, todo mundo no mesmo prédio e você nunca pode sair. Você precisa aprender a profissão da família, que é super complexa e perigosa. Trabalhar em equipe o tempo todo, obedecer a hierarquia e nunca questionar as decisões da matriarca. Se você é homem, você fica solteiro a vida toda tecnicamente. Mora com sua mãe até ela morrer. E quando ela morre, você tem 93% de chance de entrar em depressão profunda e morrer logo depois. Se você é mulher, você trabalha até os 90 anos. Mesmo depois de não poder ter mais filhos, porque agora você tem que cuidar dos netos e o bairro onde vocês moram está ficando cada vez mais barulhento e poluído, mas vocês não podem se mudar porque a tradição familiar diz que vocês têm que ficar ali. É isso. É a vida da orca. Quer curiosidade pesada? Orcas têm luto. Quando um filhote morre, a mãe pode carregar o corpo por dias, às vezes semanas, se recusando a abandoná-lo. Tem caso documentado de uma orca chamada Tahlequah que carregou o corpo do filhote morto por 17 dias e 1.600 quilômetros. Outra, orcas, têm dialetos. Cada pod fala um sotaque diferente, e elas reconhecem membros de outros pods pelo som. É tipo ter sotaque carioca e reconhecer outro carioca em qualquer lugar do mundo. E tem mais. Orcas brincam, elas jogam focas pro alto tipo bola de vôlei, que é cruel, mas também mostra inteligência e comportamento social complexo. Elas surfam em ondas, elas fazem acrobacias sem motivo aparente, só por diversão. Ou seja, elas têm consciência de lazer, sabem quando estão trabalhando e quando estão de folga, o que torna a vida delas ainda mais trágica, porque elas sabem que estão presas. E aqui está o grande paradoxo, né? A orca é o predador mais bem-sucedido dos oceanos. Ela não tem inimigo natural. Ela é inteligente, social, poderosa, mas toda essa inteligência ela vem com preço, consciência do sofrimento. Ela sabe quando está com fome, sabe quando perdeu um membro da família, sabe quando o oceano está mais barulhento e poluído, e a estrutura social que, em teoria, deveria ser uma força, acaba sendo uma prisão. Você nunca é livre, nunca é independente. Você nasce, vive e morre dentro das mesmas regras, com as mesmas pessoas, no mesmo sistema. É tipo ser rei, mas de um reino que você não pode abandonar. Então, é isso. Nascer como orca é basicamente ter o poder de dominar os oceanos, mas nunca ter o poder de escolher sua própria vida. Você é inteligente demais para não perceber as injustiças, forte demais para não ter responsabilidades e social demais para conseguir sair. Mas tem algo profundamente bonito nisso. Porque apesar de todas as limitações, as orcas escolhem ficar juntas. Elas poderiam teoricamente se separar, viver sozinhas, mas não fazem. Porque no final, o que sustenta a orca não é só força ou inteligência. É família, é tradição, é pertencimento. E talvez, só talvez, isso valha mais que liberdade. E aí,
Você encararia nascer como orca? Comenta aqui embaixo e já sugere qual bicho deve aparecer no próximo vídeo. E se curtiu esse mergulho profundo na vida das baleias assassinas, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama orcas, mas não sabia dessa realidade, e se inscreve no canal. Valeu galera, até a próxima!